carnaval chegou, né? E junto com ele, aquela velha história. Eu mereço só esse final de semana. Depois eu volto pro foco. Mas me conta uma coisa, de verdade mesmo. Quem é que tá no controle da tua vida? É você ou é o impulso? Porque, cara, carnaval não é só festa, música e fantasia, não. É tipo um espelho, um teste, sabe? Um palco onde dá pra ver claramente quem é que tá tomando as decisões. Se é a tua consciência ou aquela voz interna que só quer prazer imediato e esquece das consequências depois. E antes que alguém pense que isso aqui é um sermão moralista, já te digo, não é. Não é sobre julgar quem vai curtir ou quem não vai. É sobre fazer uma pergunta simples, mas poderosa. Quanto está custando cada escolha que você faz nessa época? Porque sim, tudo tem um preço. E não tô falando só do ingresso, da bebida, do transporte. Tô falando do tempo, da energia, do foco que vai embora, da disciplina que fica em stand-by, daquele projeto que você prometeu retomar na quarta-feira, mas que vai acabar ficando pro mês que vem. E o mais louco é que, no fundo, você sabe disso. Você sente que alguma coisa se desconecta aí dentro. Que por alguns dias você sai do papel principal da tua própria história e vira figurante no enredo dos outros. É aí que o carnaval revela quem manda. Se é o teu propósito ou o teu padrão. Se é o teu plano de longo prazo ou a vontade de fugir do tédio agora. Se é a tua visão de futuro ou a tua fuga do presente. E claro, não tô dizendo que você tem que viver como um robô, sem descanso, sem prazer, sem alegria. Ninguém aguenta isso. Mas o que muita gente não percebe é como esse impulso, disfarçado de eu mereço, tá sabotando a vida que ela mesma diz que quer construir. Quantas metas foram deixadas para depois do carnaval? Quantas promessas viraram poeira depois de uma semana de exageros? Quantas vezes você se perdeu de si no meio da multidão? E quando a festa acaba, o que sobra? Ressaca, culpa, falta de ritmo, aquela sensação de ter que recomeçar do zero, mais uma vez. E cada vez fica mais difícil voltar, né? É por isso que esse vídeo tá aqui. Porque talvez você esteja precisando ouvir isso agora. Talvez, no meio da folia, o que você mais precise seja um lembrete de lucidez. Não para te prender, mas para te libertar. Porque o verdadeiro poder não é dizer não posso ir. É saber que você até pode, mas escolhe diferente. Você pode curtir sim, mas de forma consciente, com intenção, com equilíbrio, com o pé no presente e o olho no futuro. Se isso fez sentido para você, já se inscreve aqui no canal. Aqui o papo é direto. Toda semana, uma conversa que não passa a mão na cabeça, mas que te acorda. Decisão soberana é para quem tá cansado de viver no piloto automático e quer assumir o controle, na alegria ou na folia, na festa ou no foco. Você escolhe. A vida cobra. E o mais doido de tudo é que quando o carnaval passa, não é só o cansaço que sobra, sabe? Fica aquela sensação estranha de que você perdeu mais uma chance, mais uma janela de tempo onde dava para ter avançado, construído, fortalecido tua base. Mas acabou escolhendo se distrair. E olha, não tem nada de errado em se divertir, viu? O problema é quando a diversão vira desculpa para fugir de si mesmo. Quando vira rotina ficar pulando de distração em distração, só para não encarar o que realmente precisa ser feito. E o carnaval é só um símbolo disso. É tipo uma versão mais colorida, mais barulhenta, mais coletiva dessa fuga. Só que a real, a vida não tem replay, não dá para dar pause e voltar depois. Aquilo que você não planta hoje, simplesmente não nasce amanhã. E o que você abandona agora,
Mais cedo ou mais tarde vai cobrar. Não adianta tentar romantizar a bagunça, porque a conta sempre chega. E o pior, ela não chega no grito. Ela vem no silêncio, naquele vazio de não entender por que os resultados não aparecem, na frustração de se sentir sempre recomeçando, na comparação com quem continuou firme, enquanto você se perdia no improviso. A questão aqui não é se divertir ou não. A pergunta certa é: tua diversão está sendo combustível ou sabotagem? Porque dá sim para curtir sem se perder. Dá para aproveitar sem esquecer de quem você é. Dá para viver intensamente, mas com direção. O que não dá mais é fingir que está tudo bem toda vez que você abandona o que mais importa, por causa de um momento que passa voando. Sempre a mesma história. Você diz que é só uma pausa, mas quando volta, o ritmo já era. A clareza foi junto, a motivação sumiu. E aí vem a culpa, e junto com ela, aquela dúvida: será que eu sou mesmo capaz? Mas o problema nunca foi tua capacidade, foi tua consistência. A maioria das pessoas não fracassa por falta de talento, fracassa por excesso de concessão, por dizer sim demais para o que não importa e não demais para o que realmente transforma. Você não precisa viver isolado, sem curtir nada, fechado em casa. Mas precisa lembrar de uma coisa: cada escolha molda a direção da tua vida. No fim das contas, tua vida vai ser o somatório dessas pequenas decisões. Não são os grandes momentos que definem teu rumo. São os micro-hábitos, os micro-sims, os micro-nãos. E toda vez que você escolhe o impulso e não a intenção, é como se entregasse o volante da tua vida para um copiloto que nem sabe para onde está indo. Pode até parecer divertido por um tempo, mas não leva a lugar nenhum. E uma hora cansa, porque lá no fundo você sabe que merece mais do que ficar repetindo os mesmos ciclos. Você merece crescer, e para isso precisa começar a escolher melhor. Só que para conseguir escolher melhor, antes de tudo, você precisa aprender a observar. Observar o que te domina, o que ativa teu gatilho, o que te tira do caminho sem você nem perceber. Porque o impulso, ele nem sempre grita, viu? Às vezes ele sussurra. Vem disfarçado de eu mereço, de é só uma recompensa, de só hoje não tem problema. E aí, quando você se dá conta, já foi, já se entregou, já se traiu, já deixou para trás aquilo que você tinha prometido para si mesmo. Por quê? Porque o impulso é sedutor. Ele não te dá espaço para pensar. Ele te rouba do presente e te joga naquele modo automático que só quer prazer imediato, mesmo que isso te atrase, mesmo que te machuque, mesmo que te sabote. Só que tem uma coisa que o impulso nunca vai te entregar: direção. Ele até pode te dar intensidade, mas nunca propósito. E viver sem direção, cara, é tipo remar sem destino. Você se cansa, mas não sai do lugar. Ou pior, vai parar num lugar onde nunca quis estar. Quantas vezes você já acordou e pensou: como é que eu deixei minha vida chegar nesse ponto? E na real, não foi por uma grande decisão errada, não. Foi por várias pequenas concessões. Vários, só dessa vez. Vários, segunda eu começo. É por isso que o carnaval, no fundo, é só um símbolo. É tipo um lembrete barulhento de que o mundo vai sempre jogar distração no teu colo. E cabe a você escolher o que vale a pena abraçar e o que precisa aprender a recusar. Mesmo quando todo mundo está indo para um lado, você pode escolher ir para o outro. E não, isso não te faz chato, nem radical. Te faz consciente, te faz dono de si. Já reparou como tem gente que volta dessas datas ainda mais perdida? Com aquela sensação de que, enquanto todo mundo estava se divertindo, ela se desorganizou ainda mais? Aí vem o peso, o arrependimento, aquela vontade de voltar no tempo. Mas não dá. Só que tem um jeito.
Parar de repetir. Parar de terceirizar o controle. Parar de viver reagindo a tudo. Quer ter mais controle da sua vida? Então começa a observar o que te tira dele. Quem são as pessoas que mais te puxam para fora do foco? Quais são os lugares que te jogam direto para o impulso? Quais gatilhos te fazem esquecer de quem você quer ser? E mais importante ainda, o que você precisa começar a dizer não agora para conseguir dizer sim para o que realmente importa? A vida não muda só porque você quer. Ela muda quando você muda, quando você age diferente, mesmo com vontade de repetir tudo igual, quando você se torna maior que o próprio padrão. E isso começa com um simples passo: presença. Presença é quando você escolhe estar inteiro, não só com o corpo, mas com a cabeça, com o coração, com a alma. É quando você para de viver no reflexo e começa a viver com intenção. E isso não quer dizer levar a vida toda dura, não. Significa viver com propósito, saber a hora de parar e o porquê de continuar. É não deixar que 5 dias de festa baguncem os próximos 5 meses de construção. Pode parecer exagero, mas é exatamente isso que acontece quando a gente vive no impulso. Cada pequeno tanto faz vira um baita não deu certo lá na frente. Aí você olha em volta e vê gente que começou do mesmo ponto que você, mas que está colhendo o resultado, está vivendo o que parece impossível. E você se pergunta: o que eu estou fazendo de errado? Na maioria das vezes, a resposta está nas escolhas que você nem percebeu que fez, na pressa de viver o prazer agora e na demora para construir o que realmente vale, no medo de parecer chato e na vontade de ser aceito, na dificuldade de dizer não para os outros e na facilidade de dizer não para você mesmo. Só que a vida, ela não negocia com desculpa. Ela negocia com decisão, com ação, com persistência, com verdade. Se você quer mesmo virar esse jogo, tem que começar a se tratar como prioridade. E não é egoísmo, não. É responsabilidade. Porque ninguém vai viver a tua vida por você. Ninguém vai colher o que você não plantou. Carnaval vai passar. Sempre passa. A pergunta é: você vai passar junto? Ou vai continuar firme? Você vai deixar esse momento definir teu rumo? Ou vai usar esse momento para lembrar quem você quer ser? Tem gente que vira refém da folia. E tem gente que curte a folia, mas segue no controle. E é aí que mora a diferença entre repetir os mesmos ciclos ou abrir um novo caminho. Você não precisa abrir mão da leveza, da diversão, da espontaneidade. Só precisa aprender a escolher com mais consciência, a aproveitar sem se perder, a dançar no bloco, mas sem esquecer do teu bloco de metas, a sorrir hoje sem chorar amanhã. Porque a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que dá vontade, é ter vontade e ainda assim escolher o que faz sentido. É saber que você pode, mas nem sempre deve. E isso não te limita, isso te fortalece, te dá domínio, te dá soberania. Se esse vídeo mexeu com algo aí dentro, se te fez enxergar de um jeito diferente, então se inscreve aqui no canal. Toda semana tem conteúdo direto, sem enrolação, para quem está cansado de viver no automático e quer construir com propósito. Esse é o Decisão Soberana. Você escolhe, a vida cobra. Mas quando você escolhe bem, a vida recompensa. E o carnaval? Bom, ele só mostra quem está no controle. E hoje, esse controle pode voltar para a tua mão. A escolha é sua, o caminho também.